Muito bem, então sejam bem-vindos a mais um treinamento voltado aí a planejamento de processos de trabalho, tá? Há um tempo atrás eu postei um vídeo com a organização de processos através da plataforma Trello. Só que para você usar essas estratégias, você vai ter que fazer cadastro no Trello, você vai ter que estudar a plataforma, vai ter que entender como é que funciona a plataforma. Hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer organização de processos através do Google Agenda. Então, se você tem um Gmail, tá? Você tem um Google Agenda. Você tem uma agenda do Google, que você consegue acessar pelo celular, você consegue acessar pelo computador, qualquer lugar que você tiver. Então, a melhor plataforma que você tem de organização de processos e de gerenciamento, né, de tempo, é uma plataforma que você consegue acessar de qualquer lugar, né, qualquer momento. E hoje eu utilizo esse tipo de organização que, no meu ponto de vista, ficou bem melhor, né, do que o quadro do Trello, porque ele ficou simples, funcional e qualquer pessoa consegue se desenvolver nesse sistema, tá? Lógico que o Trello eu também utilizo, tá? O Trello, ele é utilizado para colocar mais o conteúdo, eu faço todo o planejamento de processos através do Trello, só que eu coloco os conteúdos, desenvolvo todos os meus projetos lá dentro. Só que para organizar aqueles processos diários, né? Processos que você tem que fazer, o que que você tem que enviar, com quem você tem que falar, reuniões, entre outras coisas, é onde a gente se perde, né? Principalmente porque a gente chega no final do dia do trabalho, a gente não consegue realizar tudo que a gente quer e a gente não consegue mensurar isso daí. Então, seguinte, vamos fazer pelo Google, tá? Então você está vendo aqui a plataforma do Google. O que que eu tenho, tá? Dentro do Google, eu criei algumas agendas, são subagendas, né? Eu tenho uma agenda que é de suporte da Xprime, uma agenda que é da Cross Nutrition, uma agenda que é de lembretes, uma agenda que é de coisas pessoais, uma agenda de planejamento work, que são os processos de trabalho, uma agenda que é de processo de criação, algo que eu tenho que criar, e tarefas, tá? Tudo isso tem cor, tá? Então, através das cores, eu consigo entender o que eu vou dar prioridade para aquele momento que eu quero realizar. Então, qual que é o início de tudo? Você precisa fazer o seu planejamento da semana. Você tem que precisar planejar tudo o que você vai ter de compromisso e de processos que você quer realizar. É uma ação futura. Então, eu utilizo o domingo para fazer isso daí. Então, eu vou colocar um exemplo aqui de alguns processos. Faz de conta que eu estou aqui no dia 27. Eu estou usando a agenda de 2022, né? Porque eu tive que apagar algumas coisas, tá? Mas a gente está em 2023, tá? Hoje é dia 30/3/2023. Então imagina que hoje é dia 27, domingo, tá? Então eu estou em casa. Eu vou tirar uma meia hora para dar uma olhada na minha agenda para ver o que eu já tenho marcado e o que eu gostaria de fazer. Isso faz parte do planejamento. Você, antes da segunda-feira, ter pelo menos um exercício de meia hora, uma hora, de você tentar visualizar como você quer a sua semana, tá? Então, vamos pensar o seguinte, vai. Eu quero fazer ah, um projeto de captação de leads. Isso daqui é um processo de trabalho. Eu posso fazer qualquer dia, qualquer horário, tá? Então eu seleciono aqui a agenda, né? Vou selecionar, é uma agenda onde eu vou ter que criar, é um processo de criação. Teoricamente eu coloco em algum horário? Não, porque eu movimento esse card quando eu quiser, ó. Quando eu salvar, esse card vai ficar aqui, ó, já na minha área do domingo, tá? O que mais que eu vou querer fazer? Vou querer fazer, vamos lá, reunião com o licenciado. Então, outro projeto que eu quero fazer, vamos supor que aqui é da Cross Nutrition, então eu tenho que fazer uma reunião com o licenciado. Ah, Coisas pessoais, né? Eu tenho que estudar, é, fazer home, homework e fazer lição de inglês. Então, isso aqui é pessoal. Tenho que estudar para pós-graduação. Então, também, estudar para pós é pessoal. Ah,
Posso deixar tudo juntinho aqui, ó, tudo que é amarelinho, né? Os amarelinhos com os amarelinhos. Dá para separar também pelas cores dessa maneira. Vamos colocar um que é processo de trabalho, que é planilha de ativos. Então, tem que fazer a planilha de ativos para entregar para alguém. Isso daí é um processo de trabalho. Então, é um planejamento work. Eu sei que na segunda-feira eu tenho uma reunião às 10. Então, eu já vou colocar essa reunião aqui, né? Reunião com Jundiaí. Como é uma reunião, né? O que eu uso para reunião é esse suporte X-Prime. Então, eu tenho uma reunião com o Jundiaí. Que horas que eu tenho reunião com o Jundiaí? Das 10 às 11, tá? Se eu for fazer pelo Google Meeting, eu já consigo mandar convite por aqui. Mas agora eu já estou entendendo que aqui, normalmente antes do horário, eu faço confirmação para ver se está tudo ok. Então, eu já estou verificando que eu tenho uma reunião aqui na segunda e tenho uma reunião, vai, na quarta também. O que é reunião, o que tem horário, eu já distribuo. O que tem dia e horário, eu já faço a distribuição ao longo da semana. O que não tem dia e horário, eu estou colocando aqui na coluna do domingo, tá? Porque teoricamente eu não estou fazendo nada no domingo, então eu deixo aqui tudo arquivado. Depois eu vou passando os cards, vocês vão ver como é que eu vou mudar, tá? Aqui tem uma reunião com Santa Bárbara do Oeste, também das 10 às 11, tá? Tem na sexta-feira, tem um treinamento de vendas também, 10 horas, tá? Vou deixar tudo bem fácil para entender. O que mais que pode ter aqui? Pode ter tudo que corresponde a essas agendas que eu tenho aqui, né? Vou criar mais uma aqui para deixar tudo, não é, umas duas de cada. Ah, marcar reunião com o CEO da Cross. Então, vou deixar aqui, a da Cross Nutrition. Ó, lembra que eu falei? Já posso juntar aqui, ó, verdinho com verdinho. Tá? Não precisa fazer dessa forma, mas eu gosto porque daí eu sei quantos processos eu tenho por cada agenda. Vou colocar mais um de processo de criação. Eu vou fazer a apresentação do evento. Então, isso daqui é um processo de criação. Tá vendo? Ó, já estou deixando tudo organizadinho, tá? Vamos deixar dessa forma. O que que vai acontecer? No domingo eu deixei tudo planejado, tá? Quando eu chegar na segunda-feira, e eu vou começar meu processo de trabalho. Então, o que que eu tenho aqui na segunda? Segunda, eu tenho uma reunião às 10. Normalmente, na segunda-feira, eu vou fazer uma reunião às 8h30 com toda a diretoria, né? Junto com o Rodrigo, com o Tom, com o André, né? A gente faz uma reunião de alinhamento. Então, eu não vou colocar nada depois das 10, antes das 10. A reunião vai acabar às 11. Normalmente, 11h30 eu saio para comer. Então, também não vou colocar nada aqui, né? O que que eu posso colocar na segunda-feira aqui é urgente, né? Na segunda-feira eu tenho que fazer tudo que é urgente, porque não dá para deixar para acumular na semana. Agora, coisas que não são urgentes, eu posso jogar para frente. Então, vamos pensar assim: fazer a apresentação é muito urgente, eu tenho que terminar isso porque eu tenho que entregar na terça, por exemplo. Então, eu vou fazer a apresentação aqui quando eu voltar do almoço às 2 horas. Lembra, vamos supor que eu tenho que entregar, né? eh, entregar a apresentação do evento. Vamos supor que isso aqui é um processo de trabalho. Então, eu tenho que entregar isso daqui na terça, 4 horas da tarde. Então, na segunda, eu já vou fazer a apresentação para não ficar desesperado, né? Então, eu já estou organizando minha segunda-feira. Vou estudar para pós-graduação? Vou estudar para pós-graduação quando eu chegar em casa. Então, se chegar em casa às 19, eu estudo para pós-graduação. Vou fazer o homework, tá? Vou fazer o homework na minha hora do almoço, por exemplo. Então, vou colocar aqui, meio-dia, vou fazer meu homework. Planilha de ativo. Planilha de ativo eu posso entregar.
na quinta. Então, eu posso fazer ela logo de manhã, aqui, 9 horas, né? E aí eu vou entregar ela, entregar a planilha de ativos, né? Vamos supor que eu tenho que entregar essa planilha de ativos aqui, né? Aqui, como eu tenho que confeccionar, então só para alterar, ela não é um planejamento de work, ela é um processo de criação. Já mudei vermelhinho. Eu gosto de usar o vermelho, porque o vermelho fala assim, você tem que criar, né? O azul, assim, é processo de trabalho. Bater o olho no amarelo, daqui é pessoal. Então eu já consigo ver meu dia. Como é que tá meu dia? Ó, eu tenho um processo de suporte, eu tenho dois processos pessoais, eu tenho um processo de construção. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Ah, captação de leads. Eu vou fazer terça-feira esse horário. Reunião com o licenciado. Eu marquei para sexta-feira. E marcar reunião com o CEO, eu marquei aqui. Pronto. Ó, agora meu planejamento está feito. Então, eu planejei tudo no domingo. Na segunda-feira, eu comecei a distribuição de acordo com a minha necessidade. E aí, dessa forma, né, eu consigo replicar. Então, eu consigo fazer com que processos tenham repetição diária, semanal, mensal. Eu consigo fazer planejamento futuro com tudo que se repete. Conforme você for desenvolvendo esse tipo de processo, a sua agenda começa a ficar bem organizada, ok? Então, dessa maneira, você vai conseguir organizar melhor seus processos. Espero que esse vídeo te ajude, né, e que você agora seja uma pessoa mais planejada. Valeu, até o próximo treinamento.